Desde já um abraço muito forte aos irmãos que nos acompanham durante estas semanas e durante este estudo. Um abraço muito forte a todos, um abraço muito especial à nossa irmã Filomena também, ao nosso irmão Alberto, a todos aqueles que estão longe, mas estando perto. Vamos então abrir e vamos ficar de pé, irmãos, e vamos fazer a leitura da primeira carta a Timóteo, capítulo 1. E vamos fazer a leitura do capítulo todo. E a palavra de Deus diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E foi a leitura, podemos sentar, foi a leitura da Palavra de Deus. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto e a seguir, o irmão que queira partilhar connosco um pensamento, está à vontade. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esta igreja e por cada irmão que recebe meus pequenos pensamentos e permite partilhar convosco esse momento tão importante de oração, intercessão, comunhão, principalmente, e estudo das Escrituras. Primeira carta de Paulo a Timóteo, ou primeira epístola de Paulo a Timóteo, no final do verso 10 ao verso 11 do primeiro capítulo. Depois de uma lista grande de pecados horrorosos, Paulo termina assim o verso 10 de 1 Timóteo 1. Para o que for conforme a sã doutrina, indo para o verso 11, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Você de fato conhece a Deus? Você tem entendimento da pessoa de Deus, das Escrituras? Você compreende a si próprio? Sabe da sua necessidade desta palavra, dessa salvação? Entende, compreende os propósitos, os planos de Deus para a sua vida? A sã doutrina traz tudo isso. Sabemos que o Evangelho é a boa notícia de Deus, notícias alegres de Deus, a preocupação de Deus para com o homem. Falamos no último estudo sobre vários aspectos do Evangelho da Graça e fizemos uma pequena distinção do Evangelho da Graça com o Evangelho do Reino. Evangelho do Reino pregado por Jesus, por João Batista, pelos apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João,
e os primeiros capítulos, até o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Mas quando nós falamos sobre o Evangelho, são mensagens de Deus para diferentes épocas, diferentes pessoas e diferentes fins também. As boas notícias de Deus começaram e foram transmitidas a Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, no verso 15, prometendo que esmagaria Satanás, dando assim a salvação, a vitória e resgatando aquele que crê. Também podemos conferir isso em Romanos 16, 20 e Apocalipse 20, verso 10. Porém, a essência do Evangelho está lá, mas a palavra Evangelho você não vai encontrar em Gênesis, capítulo 3, muito menos. Mas a essência está lá. É esta, é a ação de Deus em socorrer o homem. Com Noé, nos capítulos seguintes de Gênesis, logo no início, também existe o Evangelho, onde Deus pede para Noé construir uma arca, um grande barco, para salvar a si e a sua família. O Evangelho, a palavra Evangelho, não está lá em Gênesis, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, você não vai encontrar. Mas a essência está presente. Hebreus, capítulo 11, verso 7. O Evangelho foi pregado a Abraão, Gálatas 3, no verso 8. E este Evangelho pregado a Abraão não era o Evangelho do Reino, nem o Evangelho da Graça, mas era prometendo bênçãos por ter sido considerado justo diante de Deus. O Evangelho foi pregado também para a nação de Israel, que estava sendo presa e oprimida lá no Egito, na época de Moisés. Êxodo fala sobre isso. Mas em Êxodo também você não vai encontrar a palavra Evangelho, mas a essência do Evangelho, que é a ação de Deus em libertar, salvar, curar o povo de Deus. Êxodo 3, versos 7 e 8. Números 13, verso 26. E Hebreus capítulo 4, verso 2, verso 3. E para terminar, nós temos encontrado o Evangelho eterno, lá em Apocalipse, capítulo 14, no verso 6 e 7. São as boas novas, manifestada, pregada pela própria criação. E nela vamos encontrar vários aspectos do caráter da pessoa de Deus. Por exemplo, o testemunho da glória de Deus, você vai ver isso em Salmos 19, verso 1. A sabedoria e inteligência de Deus. Salmos 147, verso 4 e verso 5. O poder de Deus. Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20. E a bondade de Deus. Atos 14, verso 17. Perceba você que há uma conexão com sã doutrina e o Evangelho, no verso 11, o Evangelho da glória. O Evangelho traz a sã doutrina, principalmente o Evangelho da graça. Nas cartas de Paulo à igreja, lá está a sã doutrina para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, para a nossa vida prática. Se você tem dificuldade em saber o que é a sã doutrina, ou ainda tem uma vaga ideia, você não precisa ler tomos teológicos, perdendo tempo, horas, dias, anos. Você pode exatamente conhecer em tópicos o que é a sã doutrina. Quando Paulo fala a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, ele fala assim sobre o modelo da sã doutrina. Modelos são tópicos, são esboços. E nós temos que ter esse modelo, esse esboço, estes tópicos. E você vai encontrar isto bem aí no site da igreja. Eu vou mostrar como é. Você abrir o site da igreja, na tábua de cima, aqui na régua de cima, você vai ver identificação. Clicou em identificação, vai abrir uma outra página. Você vai procurar declaração de fé. Você vai de novo, clicou, abriu a declaração doutrinal de fé da igreja. Vai falar sobre a pessoa de Deus. Vai falar sobre as Escrituras, a Bíblia, a sua inspiração, sua autoridade. Isso são
sã doutrinas. Você vai conhecer o Pai, vai conhecer o Senhor Jesus Cristo. Cremos na salvação de Jesus Cristo. São 92 itens, tópicos, abordando vários aspectos das sã doutrinas. É claro que você não vai estudar isso numa noite, mas são tópicos para você ficar consultando, para você estudar, para você ler cada dia, leia um tópico. Você vai conhecer mais das Escrituras, você vai conhecer muito mais de tudo aquilo que estamos falando sobre o Evangelho, Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, sã doutrina. É simples, está aí, principalmente no site da igreja. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém? Graças a Deus aquilo que ouvimos e o irmão Alberto, agora neste toque final, temos muito ainda para aprender e temos meios, o Senhor possibilita-nos e dá-nos ferramentas para tal. Eu queria partilhar com os irmãos um pequeno pensamento ainda acerca deste mesmo versículo, do versículo 11, que é o Evangelho da Graça de Deus. É nós conseguirmos perceber de facto que infelizmente muitos há que estão ainda agarrados aos velhos rudimentos, aquilo que o Senhor, que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou e que não é para nós, que passou para os discípulos, ou seja, nós hoje, Igreja, Corpo de Cristo, e nós já ouvimos, já falamos várias vezes nisto, e ainda a última vez o nosso irmão Carlos teve a oportunidade de nos mostrar essa mesma diferença, mas o quão importante é nós conseguirmos perceber de que só conseguimos crescer como Igreja se de facto nos alimentarmos da maneira correta. Alguém que cresce saudavelmente é alguém que se alimenta de uma maneira correta. Alguém que um adulto não consegue crescer se continuar a beber leitinho. Geralmente as crianças começam assim, muito pequeninos, a beber leite e depois então o alimento passa a ser um alimento sólido conforme vão crescendo. E nós como Igreja, continuando, e muitas há que continuam-se a alimentar de leite, e o alimento sólido é este. O alimento sólido que a Palavra de Deus nos ensina é o alimento que é dado ao apóstolo Paulo, quando o Senhor lhe dá diretamente a ele, já na glória, que é o alimento que é dado à Igreja hoje, Corpo de Cristo. Eu só queria mencionar aos irmãos, muito rapidamente, em Hebreus, no capítulo 6, mas lendo um bocadinho antes, no capítulo 5, para podermos perceber um pouco isto, de que, de facto, às vezes nós vivemos, e há muitas igrejas que vivem elas agarradas aos rudimentos de que não deves tocar, não deves comer, deves guardar o sábado, deves fazer isto, deves fazer aquilo, até tem aparência de sabedoria, e nós temos de ter cuidado com a aparência de sabedoria, e o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses fala nisso. Devemos ter cuidado com aquilo que até parece alguma sabedoria, mas que não é. E a palavra de Deus aqui, em Hebreus, no capítulo 5, diz-nos isto, a partir do versículo 10. Chamando por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil de interpretação, porque vós vos fizestes negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do hábito, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Irmãos, se nós não estivermos firmes e não tivermos este conhecimento do Evangelho da Graça, nós não vamos conseguir discernir. Não conseguimos discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. Em relação à Palavra de Deus, em relação ao ensino da Palavra de Deus, em relação àquilo que o Senhor nos quer passar. E depois continua, depois diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, e nós pensamos agora, então, mas não vamos ouvir aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse?
Não vamos ouvir aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, vamos ouvir as últimas palavras que o Senhor Jesus Cristo anunciou. E essas últimas palavras foram dadas ao apóstolo Paulo. Mas estas palavras que Hebreus fala no capítulo 6, foram palavras que o Senhor Jesus Cristo, foram rudimentos dados no Evangelho do Reino. Aquela grande comissão, aquilo que o Senhor ensinou aos discípulos, e nós já vimos isso, e a semana passada o nosso irmão Carlos falou acerca destas diferenças. Depois continua assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento para o arrependimento das obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Ou seja, nós aqui vemos claramente não é este o nosso foco, não é aqui que nós temos que, não é a Igreja Corpo de Cristo, não é para aqui que nós temos que olhar. O que nós temos que olhar é para aquilo que o Senhor, de facto, este mistério que esteve oculto e que foi unicamente dado ao apóstolo Paulo, para que ele pudesse anunciar este Evangelho da Graça à Igreja Corpo de Cristo. E isto dá-nos crescimento, irmãos. E nós podemos ler em Colossenses no capítulo 1, e nós conseguimos perceber, de facto, que o fruto e o conhecimento estão de mãos dadas. Ou seja, não existe fruto na igreja se não houver conhecimento da palavra. Se nós tivermos, e muitos há que estão agarrados aos rudimentos, estão agarrados ao ritual. Então pensam que isso é fruto, que isso dá crescimento. Pensam, porque é que nós vemos tanta ação social dentro das igrejas? Isso é mau? Não é mau. Claro que é bom. Mas esse não é o verdadeiro fruto. O verdadeiro fruto é aquele que resulta do conhecimento da palavra de Deus. Porque qualquer um de nós pode, ou qualquer associação aí fora, pode fazer ação social. Pode pegar numa carrinha e transportar comida aos pobrezinhos, ou aos mendigos, ou seja aquilo que for. Agora, o fruto que o Senhor quer, isso também faz parte, mas o verdadeiro fruto vem do conhecimento da palavra. E aqui Colossenses no capítulo 1, e este era o desejo, e era aquilo que o apóstolo Paulo orava para que estes crentes assim o fizessem, diz isso. Diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Esta era a oração do apóstolo Paulo em relação a estes irmãos. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Não, lá está. É impossível nós agradarmos ao Senhor se nós não nos enchermos do conhecimento da palavra e do Evangelho da Graça. Será que nós não temos noção de que o próprio apóstolo Paulo diz isso? Se alguém vos anunciar, e ele diz isto na carta aos Gálatas, se alguém vos anunciar outro Evangelho que não aquele que eu recebi diretamente do Senhor Jesus Cristo, nem que um anjo do céu venha, seja anátema, seja maldito. Ou seja, é impossível nós agradarmos ao Senhor se tivermos como prática espiritual ensinamento dado aos discípulos, ensinamento do reino. Não é possível agradar ao Senhor. E aqui diz, e a oração, e o apóstolo aqui diz, ou seja, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar na herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor. Lá está, mais do que nunca, irmãos, é impossível nós querermos agradar o nosso Deus se de facto não agradarmos na íntegra, ou seja, percebermos qual é a mensagem. Isto acontece connosco, isto acontece com os pais. De facto, os pais agradam-se quando os filhos cumprem com o ensinamento, com a educação que os pais lhe deram. É impossível um pai se agradar se o filho, de repente, abandona aquilo que o pai lhe ensinou, aquilo que o pai o instruiu, e começa a agir de acordo com aquilo que o pai do colega ou o vizinho do lado ensina.
ensinamentos errados, ensinamentos que não correspondem à realidade familiar em que ele se encontra. E isto acontece connosco, irmãos. É impossível nós, como igreja, queremos agradar o nosso Deus, estando a querer cumprir uma realidade completamente obsoleta que não tem nada a ver com a Igreja Corpo de Cristo. Tem a ver com a Igreja Messiânica. Não podemos agradar ao Senhor. E tudo aquilo que advém disso não são frutos que agradem ao Senhor. Podemos chamar muita coisa, ação social, seja aquilo que for, mas verdadeiramente frutos que agradem ao nosso Deus, não é, de certeza absoluta. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E era este pequeno pensamento que eu queria partilhar com os irmãos. Se o irmão tiver algum pensamento, esteja à vontade. Cá estamos nós, pela graça de Deus, na continuação deste estudo maravilhoso da primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 10 e 11. E eu gostava de relembrar como é que termina o versículo 10 e começa o versículo 11. Na semana passada falamos acerca disso. Hoje voltamos outra vez a falar muito sobre este assunto. Este assunto é de veras muito importante. E o apóstolo diz na parte final do versículo 10 que ele diz: para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado como foi confiado. Portanto, o apóstolo, e atenção, isto que é muito importante, o apóstolo fala aqui da sã doutrina, que é conforme o Evangelho da glória que lhe foi dado a ele. É importante nós termos bem a noção de que há na Bíblia doutrina sã que não é a sã doutrina para nós hoje, que não é a sã doutrina de acordo com o Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, ok? Isto é muito importante. Mas eu vou procurar hoje fazer uma abordagem que eu espero possa ajudar a ver melhor esta situação e o quão perigoso é escorregarmos nesta situação. Bem, vocês têm a noção que o diabo tem uma Bíblia? O diabo tem uma Bíblia. Eu repito outra vez. O diabo tem uma Bíblia. E aí vocês pensam assim, o que é que ele quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso não é que ele tenha uma Bíblia que ele tivesse inventado. Ele tem uma Bíblia igual à nossa. Ele usa a nossa Bíblia, a Bíblia de Deus. Assim como eu tenho aqui uma Bíblia, ele também tem, exatamente igual. E nós temos que ter muito cuidado. E temos que ter muito cuidado com isto, porque já o Charles McIntosh, eu até tenho publicado ultimamente no meu mural no Facebook vários artigos dele, do Charles McIntosh, que tem coisas tão boas. É aquele homem que viveu em 1800 e tal, parece que vive hoje. E ele diz coisas admiráveis sobre a palavra de Deus. E quando ele escreve sobre o Levítico no capítulo 16, sabem o que é que ele diz? Ele diz isto: o diabo nunca é mais diabólico do que quando aparece com a Bíblia na mão. Sabem quando é que o diabo é mais diabólico? Não é quando ele traz uma forquilha que os homens inventaram, que ele não tem. Não é quando ele traz uma cauda e uns chifres, que ele não tem. É quando ele traz na mão a Bíblia. Ele nunca é tão diabólico como quando traz na mão a Bíblia. Dizia McIntosh, e dizia muito bem. Numa linha de pensamento semelhante a um homem de Deus da atualidade, que maneja bem a palavra da verdade, disse isto: não basta ser bíblico. Repito, não basta ser bíblico. É preciso ser dispensacional necessariamente. Nós temos que ser dispensacionais. Não basta sermos bíblicos. E quando a gente diz que temos que ser dispensacionais, é fazer aquilo que o apóstolo está aqui a dizer. É ver qual é essa doutrina de acordo com o Evangelho da glória que lhe foi dado. Ou seja, temos que manejar bem a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade, que é a Bíblia, fala em doutrina, em muito sítio. E quando a Bíblia fala aqui, essa doutrina está-se a referir a essa doutrina? Ou está-se a referir a uma doutrina específica, que ele é tão específica que ele diz conforme o Evangelho da glória como foi dado? Olha, sabem de uma coisa? Se vocês forem à Bíblia e forem, por exemplo, a Provérbios no capítulo 4, versículo 2, lemos assim. Estamos em Provérbios, ok? Provérbios. Salomão, Provérbios. Diz ele assim: pois dou-vos boa doutrina.
Temos aqui sã doutrina. Doutrina sã. É esta sã doutrina? Que o apóstolo está-se a referir aqui em Timóteo? Pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei. Temos que andar de acordo com aquela lei? Mas era a sã doutrina então. Mas não é essa doutrina que o apóstolo Paulo fala. Atenção. O facto de uma coisa ser bíblica não quer dizer que seja atual. E, portanto, não basta sermos bíblicos, temos que ser dispensacionais. Muito bem. Eu podia continuar mais ao longo dessa linha, mas vou avançar. Ambas as declarações, tanto de Macintosh como deste outro crente da atualidade, ambas as declarações, repito, falam da ideia de que a Bíblia pode ser mal usada. A Bíblia pode ser mal utilizada. E, lamentavelmente, infelizmente, é o que nós mais vemos na cristandade e no meio das religiões chamadas cristãs. É usarem a Bíblia erradamente. Usarem-na mal. É fácil as pessoas, por exemplo, dizerem assim: um pouco de Bíblia é melhor que nada. Alguns até dizem assim: um pouco de Bíblia é melhor que nada. Bem, se o pouco da Bíblia que eu me estou a referir for tirado do seu contexto bíblico, pode causar grande dano, mesmo apesar de ser pouco. Atenção, preciso muito cuidado. Volto ao que disse no início: o diabo tem uma Bíblia. E sabe de uma coisa? Olha, alguns também têm, né? Eu tenho, por exemplo, está aqui, certo? Alguns também podem dizer: eu também tenho. Só que não a usam. Mas ele usa. Ele usa a Bíblia. E, lamentavelmente, muitos crentes que dizem que têm uma Bíblia não a usam. Não a leem, não a estudam, não a pregam, não falam dela aos outros. Mas ele usa a Bíblia. E eu, relativamente, quero dizer o seguinte: sabem que quando ele um dia, o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra e tinha ido para o deserto durante 40 dias e 40 noites que ele não comeu nem bebeu, sabem que o diabo apareceu diante dele e falou com ele? E o diabo falou-lhe da Bíblia, citou-lhe a Bíblia. Ele tem a mesma Bíblia que Jesus tinha e que eu tenho. Ele tem a mesma Bíblia e ele fala da mesma Bíblia, só que mal manejada. Mal manejada. Em Mateus, no capítulo 4 e no versículo 6, eu não vou entrar em detalhes, vocês já ouviram muitas mensagens sobre isso, mas em Mateus 4, 6 nós lemos assim: disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, disse ele, porque está escrito. Ele citou a Bíblia. E alguém podia dizer assim: então, mas ele está na Bíblia, não está? O diabo está certo, ele não está a citar a Bíblia. Uma pessoa pode citar a Bíblia e estar errada. E o diabo estava a citar a Bíblia e estava errado. E há muita gente a citar a Bíblia, mas está a citá-la mal. Porque ele citou: aos teus anjos te dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Só que ele deixou de fora. Está no Salmo 91, se não estou em erro. Se eu errei, vocês vão me perdoar, mas acho que é no Salmo 91. Aliás, eu posso confirmar isso. Salmo 91, versículo 11. A passagem diz que o Senhor seria guardado em todos os seus caminhos, incluindo este agora. Mas ele não citou isso. Em todos, incluindo aquele em que ele estava a tentar fazê-lo cair. Bem, nós temos ensinamentos encontrados em Levítico sobre a alimentação. E Deus em Levítico é Bíblia. Eu cito o que está na Bíblia. Não poderás comer carne de porco, por outras palavras. Não poderás comer carne de coelho, por outras palavras. E podia citar a lista, entrando nos crustáceos, que o pessoal gosta tanto. Está na Bíblia. Não podes comer isto, não podes comer aquilo, não podes comer aquilo, não podes comer aquilo. Está ou não está?
Aquilo não era doutrina sã? Era. Não foi Deus que disse para não comerem aquelas comidas? Foi. E o que é que o apóstolo Paulo, o tal, é quem foi dar a sã doutrina agora? De acordo com o evangelho que ele recebeu da glória, o evangelho da glória, e que lhe foi dado a ele, o que é que ele diz? Chama essas doutrinas, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, vamos lá ver que é para vocês verem, está um pouco mais à frente. 4:1 lemos assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. O que são doutrinas de demónios? Ele depois explica quais são. Homens que falam mentiras, tendo que autorizar a sua própria consciência, proibindo o casamento e, notem, e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os seus fiéis. Estar hoje a dizer, não podes comer isto, não podes comer aquilo, é a doutrina de demónio. E é bíblica. Já esteve em vigor, mas não está mais em vigor. Porque a Bíblia diz, e o apóstolo é muito claro, foi o evangelho da glória que o Senhor lhe deu, disse-lhe que estes manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, e aqui é que está o problema, é que muita gente não conhece a verdade, não estuda a Bíblia, não a maneja bem, podem ser comidos desde que sejam usados com a ação de graças, porque toda a criatura de Deus é boa, agora, e não há nada que rejeitar, agora. Sabem como uns anos poucos atrás, o apóstolo Pedro desceu um lençol dos céus para ele com muitos animais e répteis, animais imundos, e Deus disse-lhe, mata e come, Pedro. Ele disse, como é que eu posso comer uma coisa comum e imunda como esta? Ele conhecia a lei, mas Deus estava a mudar a lei. E quem não entender na Bíblia que há mudanças na Bíblia, até da alimentação, não vai longe na compreensão das Escrituras. E então, ele diz que agora não há nada que rejeitar, porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças. Só se tu não deres graças a Deus pelo que vais comer, é que tu não deves comer. Mas se tu deres graças a Deus, podes comer, desde que não te faça mal, como é óbvio também. E se tu gostares, não é? Se não gostares, a gente não gosta de todas as coisas, não é? Mas pronto, tudo bem. Sabem o que é que nós lemos em Deuteronômio capítulo 6 e versículo 25? Vamos ler. Deuteronômio 6, 25. Em Deuteronômio, no capítulo 6 e no versículo 25, lemos assim. Isto é muito importante. Oh, irmãos, eu já não sei como é que é de falar para que as pessoas possam abrir os olhos, mas eu tinha que fazer esta abordagem, porque às vezes uma abordagem diferente pode levar as pessoas a abrir a pestana, que às vezes está com dificuldade em abri-la. Em Deuteronômio, no capítulo 6 e no versículo 25, portanto é o último versículo de Deuteronômio 6, lemos assim, e será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos para o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Será para nós justiça quando fizermos todos os mandamentos que o Senhor mandou fazer. Quando fizermos todos estes mandamentos para o Senhor nosso Deus, como Ele nos mandou, como Ele nos tem ordenado. Então, é assim que a gente tem justiça? Será para nós justiça quando tivermos cuidado em fazer tudo aquilo? É assim que a gente obtém a justiça. Vamos ver o que a Bíblia... O que é que o Evangelho da Glória fala acerca do assunto? O Evangelho da Glória que foi dado ao apóstolo Paulo, sabem o que é que diz acerca do assunto? Vamos ver rapidamente. Gálatas capítulo 2, versículo 21. O apóstolo é muito claro quando diz assim, sabem de uma coisa, irmãos, nós precisamos estudar a Bíblia a sério. Isto é um assunto muito sério. Porque uma pessoa pode pensar que tem a Bíblia na mão, porque o diabo também a tem, não se esqueçam disso, e estar a usá-la mal. E em Gálatas 2:21 nós lemos assim, Gálatas 2, estava no 3, que é o último versículo também do capítulo 2. Eu não aniquilo, diz Paulo, a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, como lemos ali em Deuteronômio, é bíblico. Aquilo que está lá é bíblico. Estava certo na altura. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Então, estão a ver como é que nós podemos citar a Bíblia para comprovar uma coisa que hoje não está certa?
E as pessoas dizem, mas está na Bíblia. Vocês se falarem com os indivíduos tipo adventistas do sétimo dia, está na Bíblia. Ou testemunhas de Jeová, não se pode comer sangue, não se pode comer carne de porco, não se pode comer carne disto, não se pode comer aquilo. Está na Bíblia. E eles vão, quer ver na Bíblia? Eu vou-lhe mostrar na Bíblia. E vou mostrar, sim, agora. E eu olho para eles assim, ok, está na Bíblia, mas isso para mim não é novidade nenhuma. Mas uma coisa não vinga por estar na Bíblia, está de acordo com o Evangelho da Glória, que foi dado ao apóstolo Paulo, como estamos a estudar na nossa passagem. Essa é que é a grande questão. Bem, Romanos 3:20. Um pouco mais atrás, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 20, sobre o mesmo assunto, o apóstolo Paulo diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada. Mas é agora. Sabem porque o apóstolo Paulo, se vocês lerem este capítulo 3, reparem que o capítulo 3, no versículo a seguir a este que eu estou a citar, diz assim: mas agora, e ele estava a falar do mesmo assunto do versículo anterior que eu estava a citar, mas que eu ainda não citei. Comecei, mas não acabei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: agora é que isto é assim, não era, antes não era assim. Porque o versículo 21 diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas é agora. Agora. Esta palavra pequenina, agora, faz a diferença toda. Agora quê? Que o Evangelho da Glória foi dado ao apóstolo Paulo, como estamos a estudar na nossa passagem. Todos nós já ouvimos falar que devemos olhar para as aves do céu, para os corvos. Epá, olha para os corvos. Não foi o que o Senhor Jesus Cristo disse quando estava aqui na terra? Ele virou-se para os discípulos. Mas as pessoas esquecem-se de uma coisa: vamos pôr as coisas direitas, porque senão vão-me crucificar. Mas antes de me crucificar, primeiro vão ter que perceber que estou a cometer um crime. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, não nos podemos esquecer do seguinte: o Evangelho do Reino que ele pregava não é o Evangelho de graça que Paulo agora prega. E no Evangelho do Reino que ele pregava, e eu já fiz referência disso na semana passada, uma das coisas que ele dizia a quem ouvia esse Evangelho era: vai, vende tudo quanto tens, vem e segue-me. E eles fizeram isso. Todos! Alguns pensam que o Senhor estava a testar a fé do jovem rico, porque ele ficou muito triste e foi-se embora e não aceitou o repto. Mas aquilo não foi só para o jovem rico. Aquilo era para todos. Porque logo a seguir, quando ele se foi embora, os 12 que ouviram a conversa, estavam presentes, disseram assim ao Senhor: Senhor, e nós? Nós que deixámos tudo e te seguimos, o que é que nós vamos receber em troca? Então, eles deixaram tudo ou não deixaram? Afinal, não era só para o jovem rico, foi não? E quando chegamos aos Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e capítulo 4, nós vemos que todos tinham tudo em comum. Porque tinham deixado tudo. Tinham propriedades, vendiam, colocavam o produto aos pés dos apóstolos, distribuíam por cada um conforme a necessidade que cada um tinha. Eu estou a dizer isto porquê? Porque é neste quadro em que eles venderam tudo no Evangelho do Reino, ficaram sem nada, e depois vocês produzem. Então como é que era quando eles tinham que pagar impostos? Porque eles estavam neste mundo, tinham que pagar impostos a César. O que é que o Senhor disse a Pedro? Olha, Pedro, vais ali àquele lago, estás a ver? Vais encontrar ali um peixe. Abres a boca do peixe e vais encontrar 2 estáteres. E dá um por ti e outro por mim, para pagar os nossos impostos. O Senhor providenciava. Eles não tinham que se preocupar com nada. Quando chegasse a altura da necessidade, o Senhor estava lá para fazer. Pimba. Vocês não fazem assim, pois não? Estão à espera de ir abrir a boca de um peixe e encontrar lá o dinheiro que têm que pagar para pagar os impostos. Não façam isso. Vocês vão se dar mal com o assunto. É neste quadro que o Senhor diz assim: olha para os corvos. Eles não trabalham. E o vosso Pai Celestial não cuida deles. Ele estava a dizer: olha, convosco é o que eu estou a fazer. Cuidado em aplicar isto assim, ipsis verbis, a nós hoje. Porque o apóstolo Paulo, aquele a quem foi dado o Evangelho da Glória, que tem a ver com a sã doutrina que nós temos hoje, diz assim aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 3, versículo 10: se alguém não trabalhar, não coma.
Então, vamos olhar para os corvos ou vamos trabalhar? O que é que vamos fazer? Vamos olhar para os corvos e vamos fazer como eles, que não trabalham, que não fazem nada, e o Pai Celestial cuida? E vamos pensar que no mesmo espírito que vai nos acontecer o mesmo, porque isto acontecia mesmo. Eu citei o exemplo do Stater, mas podia citar todos muitos exemplos. Mas agora isso não funciona. É bíblico? É. Não é dispensacional. Não está em vigor hoje. Está claro? Eu espero que isto ajude as pessoas a abrir a pestana. A palavra de Deus, como vocês sabem, é comparada a pão. Entre muitas comparações. E pegando naquilo que eu disse há bocado, um pouco de Bíblia é melhor que nada. Cuidado! Um pouco de pão também é melhor que nada, dirão alguns. Mas cuidado. Porque a mesma Bíblia que é comparada a pão é comparada a uma espada. E eu posso cortar onde não devo. Cuidado. A Bíblia que é pão num lugar pode ser veneno noutro lugar. A mesma Bíblia que é pão pode ser veneno se não a manejarmos bem. Penso que isso é claro. Isto parece que é um bocado duro eu falar desta maneira, mas tem que ser assim. Tratamento de choque. As pessoas só com o tratamento de choque é que chegam lá, de outra maneira não chegam lá. Portanto, há necessidade, como diz Paulo ao Timóteo, e isso é no capítulo, na segunda carta que ele vai escrever, ele diz: Timóteo, se é um obreiro que não tens que te envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É preciso saber manejar bem. E para manejar bem as Escrituras, é assim. Vamos imaginar que eu tenho que ir a Lisboa. Vamos imaginar que daqui a um bocado tenho que ir a Lisboa, ok? Tenho um carro ali fora e vou-me deslocar de carro até Lisboa. Mas quero-vos dizer uma coisa. É melhor eu certificar-me que eu já aprendi a conduzir o carro antes de me meter nele para ir para Lisboa. Porque eu posso ter um carro ali fora para me levar a Lisboa, mas se eu não souber conduzir bem o carro, eu posso ter um acidente pelo caminho. Certo? E muitos têm um acidente pelo caminho com a Bíblia, porque não a sabem usar, não a sabem manejar. O facto de eu saber que o diabo tem a Bíblia, e já perceberam porque é que o diabo tem a Bíblia, e tem mesmo, o facto de nós sabermos que o diabo tem a Bíblia, deveria mudar a nossa perspectiva. Quando nós vemos ou ouvimos alguém manejar a Bíblia, como é que ele está a manejá-la? Já viram como é que o diabo maneja, não já? Cuidado. Não confiemos no que alguém diz, simplesmente porque é um versículo da Bíblia, porque está na Bíblia. Podemos descobrir que essa pessoa também está a seguir o diabo, com uma Bíblia na mão. Que Deus tenha misericórdia de nós.